Amém. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu tenho falado nessas quintas-feiras sobre milagres, amém? E como filhos de Deus, nós devemos viver uma vida de milagres, viu, irmãos? Deus nos chama a vivermos milagres todos os dias, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite 3 atitudes para o milagre, que nós vemos neste texto da palavra de Deus, amém? Nós temos aqui alguns personagens importantes. Você encontrou, amém? O texto fala da cura de um coxo. Atos capítulo 3, o texto diz assim, versículo 1: Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo para o templo para a oração das 3 horas. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Esse homem havia nascido coxo, portanto nunca havia ficado em pé. Ele era um coxo, um paralítico. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Versículo 3 diz assim: Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediram uma esmola. Eles, olhando firmemente para ele, e eles olharam, eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós, Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Este homem, portanto, fica em pé neste momento. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava dizendo, digo isso, nessas quintas-feiras nós temos falado sobre milagres. Eu quero falar de 3 atitudes para o milagre. Amém? Nós vemos aí a primeira atitude, que está no versículo, já no primeiro versículo que eu li aqui da palavra do Senhor, que Pedro e João, os apóstolos, eles estavam caminhando para qual lugar? Eles estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Indo ao templo para a oração das 3 horas. Quando nós lemos ali os primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos a importância da oração, amém? Porque nós vemos que Jesus, eu quero primeiro tratar deste momento importante, Porque a primeira atitude para receber o milagre é uma vida de oração. Porque eu entendo que a oração é a manifestação do poder de Deus em nós, A oração é a manifestação do poder de Deus em nós. Nós vemos lá no capítulo 1 de Atos, nos Atos dos Apóstolos, versículo 4 e 5, a ordem de nosso Senhor Jesus para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Diga poder. Amém? Então a oração é a manifestação do poder de Deus em nós. E eles obedeceram e ficaram em Jerusalém, até que se chega no capítulo 2, quando se reúne ali para a festa dos Pentecostes. E estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Quando o crente se reúne no mesmo lugar e começa a fazer um culto, né? E é uma festividade, olha, um está orando, o outro está dando glória a Deus, o outro está cantando, e todos estão de comum acordo buscando a presença de Deus. Nós vemos em Atos capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo, e no versículo 4 a palavra de Deus diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Foi o derramar sobrenatural do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, diante de uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu digo novamente, a oração, uma vida em oração, ela é a manifestação do poder de Deus em nós. Então, a primeira atitude que nós vemos e temos que receber para entender o milagre de Deus na vida deste homem e como os apóstolos foram usados poderosamente por Deus, é porque eles tinham uma vida de oração. Amém? Então o texto bíblico, ele diz isso isso é verdade, é uma verdade da palavra de Deus. Uma verdade, é a verdade da palavra de Deus. Ir ao templo para orar sinalizava que Pedro e João tinham primeiro, olha o que a oração faz em nossas vidas, né? Comunhão com Deus. Eles viviam o quê? Uma vida em comunhão com Deus, um com os outros, né? Eles tinham também uma vida em obediência a Deus, obediência, porque viver e ter uma vida de oração é realmente fazer a vontade de Deus, porque Ele exige, Ele quer de nós isso. Sempre dizemos que orar é buscar intimidade com Deus. E nós vemos que através da oração, de uma vida de oração, que se manifesta nesse primeiro versículo, nós vemos que eles buscavam poder em Deus, através da oração. Pastor, como o meu milagre vai acontecer? Querido, a primeira atitude para o milagre acontecer, diante do que o texto bíblico e a narrativa bíblica nos diz, é viver uma vida de oração, né? Então é orar, é buscar a presença do Deus e buscar a intimidade com o Senhor. Amém? Queridos, eu sei que nos nossos dias há uma verdade, há um momento, né? Nós vivemos um momento, nós somos uma geração que as coisas acontecem muito rápidas, né? Muito rápidas. E tudo hoje se acontece muito rápido. Mas independente do que está acontecendo, do que vai acontecer, a nossa obrigação e o nosso dever como crentes é ter essa intimidade com Deus, é conhecer a Deus e conhecer o seu caráter. Deus falou muito forte comigo no domingo, quando eu trouxe a palavra aqui à igreja sobre os papais, né? Uma homenagem aos pais, que o texto bíblico ele é tão rico em dizer que aquele filho ele volta para casa porque ele conhece o caráter do seu pai. Ele sabe como o pai trata um empregado. E ele vê que o caráter do pai é suficiente. Olha, se o meu pai, no caráter que ele tem, olha, eu estou dizendo que a oração, ela vai nos fazer entender e compreender o caráter de Deus. Você entende? Aquele menino, aquele jovem, aquele filho, ele sabe que se o meu pai tratar a mim, eu voltar para casa, ele me aceitar, não precisa me aceitar mais como filho, mas se o caráter dele continuar o mesmo, se ele não mudou e ele continuar o mesmo, eu sei que se ele me tratar como um dos seus funcionários, a minha situação é melhor do que a que eu estou agora. A confiança dele é que o caráter do pai não mudou. E ele conhece, portanto, o seu pai. E ele sabe. E nós, da mesma maneira, como alcançamos, né, o caráter de Deus e como compreender e entender o caráter de Deus? Você conhecendo e sabendo do caráter de Deus, você sabe o que Ele vai fazer e o que Ele não vai fazer. Você entende isso? Amém? Então, queridos, como conhecemos o caráter de Deus? Através da oração, através de uma intimidade com Ele, portanto, através da oração. Olha, a primeira atitude para o milagre acontecer naquele dia, naquela tarde, foi que aquele homem encontrou com 2 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo que oravam.
que tinham o poder de Deus na vida deles. Diga amém. Glória a Deus. Nós vemos o texto, ele continua dizendo da segunda atitude que nós devemos ter para alcançar o milagre. O texto fala no versículo 6, o versículo 6 diz assim, olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro. Não tenho prata e não tenho ouro. Queridos, durante a narrativa e durante a vida deste homem, eu parece que eu li em alguma parte que ele tinha já 40 anos, este homem. Né? Não sei se se alguma versão fala a idade dele, né? Se alguma das versões falam, né? São evangelhos sinóticos, então, talvez em algum outro texto fale a idade dele. Parece que ele tinha 40 anos, este homem. E durante esses 40 anos, este homem viveu o quê? De esmola. E é interessante que, durante a sua vida, recebendo esmolas, ele nunca alcançou o milagre. Quando alguém não teve dinheiro para o dar, ele foi curado. Quando os apóstolos não tiveram, porque eles não tinham dinheiro, e não tinham mesmo, os apóstolos não tinham ouro, não tinham prata, eles não tinham dinheiro algum com eles. Esse homem foi curado. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer, igreja, que nós não podemos nos acostumar com as circunstâncias, né? E neste contexto aqui é não se conformar com a doença. Durante a sua vida, muitas vezes, talvez possa haver algum tipo de conformismo em nossas vidas. Você se conformar com uma circunstância, né? Essa doença, essa situação acompanha-me a vida inteira. Eu casei praticamente com ela. Ela não, né? Ela está aqui, ela dói um pouquinho e vamos vivendo, né? Vamos vivendo. Este homem, enquanto pedia a esmola, ele estava vivendo. Ele estava, portanto, vivendo. Havia esta circunstância na vida dele. Então, nós, como filhos de Deus, devemos tomar uma postura bem diferente do que este homem, obviamente, tomou. Que é a primeira, queridos, não se conformar com nada que venha. Obviamente, aqui, eu posso falar que uma doença, muitas vezes, ela vem da parte do diabo mesmo. É o inimigo se levantando para roubar a sua fé, para roubar as atitudes, né, de uma postura fiel a Deus. Então, nós definitivamente não podemos nos conformar com algumas circunstâncias. Olha, pode ser um relacionamento que está assim, fragilizado, e o Senhor mandou que amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, querido, essa circunstância não pode permanecer dessa maneira. Não pode ficar sem falar, sem conversar a vida inteira. Sendo alguém que deva, né, obviamente, sendo um parente, sendo o cônjuge, sendo alguém assim, tem que resolver esse tipo de situação. Então, a primeira atitude, né, o que nós devemos fazer, né, diante de circunstâncias assim, não se conformar. Né? Este homem não se conformou com a doença. Né? A atitude, como ele manifestou essa atitude, queridos? Com a esmola, ele pedia a esmola, ele se esforçava para viver. Né? E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, eu posso colocar aqui que é a ousadia que nós devemos ter. Né? Como eu manifesto a minha ousadia, queridos? Definitivamente não me conformando com algumas situações, tomando atitudes para a realização do milagre, para que o milagre aconteça. Né? Então, nós temos a ousadia aqui da parte portanto, dos apóstolos, de Pedro e João. Olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Né? Eu não tenho nada do que foi dado a você durante toda a sua vida, mas o que eu tenho, eu te dou. Né? Que era o quê? Foi o primeiro tópico que eu disse aqui, que era o poder de Deus, o poder da oração, a intimidade com Deus. E
Pedro diz assim, olha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amém? Olha, querido, tenha ousadia, use o nome de Jesus. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga, tenha ousadia, use o nome de Jesus. Amém? Foram o que os apóstolos fizeram naquele dia para que o milagre acontecesse. Sabe, igreja, é muito interessante. O texto, eu não posso ficar fazendo nada, é errado fazer narrativas paralelas. Mas, se Pedro tivesse ali uma moeda, Pedro seria mais um que teria passado por aquele homem, teria ali, visto aquela situação e não resolvido aquela situação. Então, a outra postura que nós devemos ter, igreja, que é a que Pedro fala a ele, olha, o texto no versículo 4 diz assim, olhe para nós. Eu não sei, aquele homem deve ter, naquele momento, ficado, muito feliz, porque vão me dar, portanto, alguma coisa, Olhe para nós, vão me dar alguma coisa, será? O versículo 5 diz isso, O homem olhou para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa. Olha, olhe para nós. Tá bom, vou olhar e eu vou esperar receber alguma coisa. Eu já disse, isso é muito importante. Se Pedro tivesse algum dinheiro, o milagre não teria acontecido. Querido, será que não é nosso problema, o problema e a situação de alguns? Talvez o milagre não aconteça porque olhamos para nós e pensamos ter meios em nós para realizar o milagre. Ou mesmo pensamos que somos suficientes para realizar o milagre. Nós entendemos como filhos de Deus que somos, lavados pelo sangue de Jesus, que o milagre ele acontece pela fé e pelo poder de Jesus Cristo. O milagre é a manifestação da fé em nós, é a fé que você tem, essa porção de fé que Deus colocou em teu coração. E o milagre é o poder de Jesus Cristo. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, o milagre acontece em nossas vidas através da fé e do nome poderoso de Jesus, do poder de Jesus. Se nós olharmos para nós mesmos, talvez muitos tenham o dinheiro para dar, tenham a muleta para emprestar, tenham a cadeira de roda, tenham o dinheiro para abençoar. Mas nós sabemos que Jesus nos chamou para sermos usados em poder, A primeira atitude que eu falei é o quê? É uma vida de oração, é uma vida de poder. Vocês receberão do alto. Esperai aqui em Jerusalém que vocês serão revestidos de poder, poder, poder. Nós como crentes temos que tomar cuidado, para que para que isso não aconteça em nossas vidas. O quê? Termos o dinheiro para dar. Tá bom, igreja? E não nos incomodarmos mais com o poder de Jesus Cristo para realizar o milagre. Deus faz coisas grandes e faz coisas pequenas. Deus faz milagres e ponto final. Amém, igreja? Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, o que o Senhor está falando com você nesta noite. Amém? Eu disse sobre oração, eu disse ousadia, ousadia. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. O poder de Deus. Tá bom? Então eu não quero que você não tenha o dinheiro, eu quero que você tenha muito dinheiro para abençoar. Tá bom? Mas nunca se esqueça que mais importante de tudo é o poder de Deus. Amém?
Olha, a terceira atitude para o milagre, igreja. A terceira atitude para o milagre. Olha, Deus não realiza nada sem propósito. Deus não realiza nada sem propósito. A pastora ministrou as 2 quartas-feiras em Americana, e ela falou muito sobre propósito. E falou ali, portanto, sobre Moisés, né? Falou sobre Moisés, o propósito da vida de Moisés, libertar o povo de Israel do Egito. E nós vemos aqui, irmãos, nós temos que aprender a condicionar o nosso milagre a um propósito de Deus. Jesus vai te curar. Por que Jesus vai te curar? Para que Ele vai te curar? Você tem que fazer essa pergunta quando você pedir um milagre para Deus. Né? Pastor, eu estou bom agora, não estou doente, estou de boa. Mas então aprenda, um dia que você estiver doente e você precisar de um milagre, você condicione este milagre a um propósito. Entenda que para acontecer, vai ter que ter um propósito da parte de Deus para a realização desse milagre. Nós vemos no versículo 11. Eu li já alguns versículos deste homem, já ali caminhando com Pedro e João, e já todo mundo vendo o homem que era coxo, lá no templo formoso, né? Já viram aquele homem, portanto, andando. O povo já ficou, né? De olhos arregalados. É o mesmo homem? É o mesmo homem que está ali com Pedro e João? Esse Pedro não é aquele que andava com Jesus, aquele que crucificaram? Olha, queridos, o primeiro propósito que nós vemos aqui é que o milagre tem que ser público. Né? Você tem que divulgar o milagre, você tem que, testemunhar o que Jesus fez. Quantos irmãos recebem a bênção, recebem a cura e o milagre e guardam para si e não testemunham do milagre? Olha, nós vemos, o texto diz que ele, no versículo 8, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Aí depois entrou no pátio do templo com eles. Esse homem começa a caminhar com os apóstolos, andando, pulando e agradecendo a Deus. Olha o que o versículo 9 diz: toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Querido, o que é isso de receber milagre de Deus, a bênção, e ficar quieto? Tem que testemunhar, é para a honra e glória de Deus. Olha, foi Jesus quem curou, foi Deus quem abençoou, foi Ele que libertou, foi Ele quem livrou. Ele livrou do acidente, Ele livrou da morte, foi Jesus Cristo. A primeira atitude, queridos, né, para receber o milagre de Deus é pôr um propósito nele. Senhor, me cura. Com este propósito, eu vou falar para todo mundo. Quando o Senhor me curar, não existirá um ser humano neste planeta que não vai ficar sabendo do que o Senhor fez em minha vida. Amém, igreja? Então, queridos, propósito. Diga propósito. Amém? Então, quando você precisar, você necessitar, e se você necessita de um milagre da parte de Deus, coloque um propósito neste milagre, nesta cura. Nós vemos o primeiro propósito se cumprindo, que é tornar público o milagre. Todos veem aquele homem sendo curado. E todos veem quão grande foi aquele milagre. O versículo 12, queridos, é outro segredo para o milagre aí, olha. É outro propósito para o milagre. Seja humilde. O crédito é todo de Deus. Seja humilde, o crédito é todo de Deus. Você está comigo? Olha o que diz o versículo 12. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar? Por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Você entende o que o versículo está dizendo? Pedro está sendo humilde.
Ele não está, querido, de maneira alguma, eu posso falar essa palavra, uma palavra forte, né? Mas usurpando, roubando, né, o crédito de quem fez o milagre, que foi Deus. Quem realizou o milagre? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Pedro e João deixam isso bem claro. Porque estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar. Ó, não foi eu quem fiz o milagre. Não foi. Quem fez foi Jesus Cristo. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, é um outro propósito, irmãos, para alcançarmos o milagre. Sermos humildes e darmos todo o crédito a Deus. Foi Ele, somente Ele. E olha, o versículo 19, né? Eu fecho essa ministração assim, com o versículo 19, que é o propósito em si consolidado do milagre de Jesus sobre a vida daquele homem. Jesus, o nosso Senhor Deus, teve um plano na vida deste rapaz, desse coxo. E o propósito daquela cura foi isso. Foi o que está no versículo 19. Olha, o versículo 19 diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Amém? Os apóstolos pegam aquele rapaz e têm a oportunidade de ministrar o texto. Ele fala sobre perdão. Aquele Jesus a quem vocês crucificaram e escolheram soltar um salteador, um ladrão, foi aquele Jesus que curou este rapaz. Então, arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus. Irmãos, que propósito maravilhoso para receber um milagre. Como Deus não vai curar você, né, diante de um propósito tão glorioso, trazer pessoas para a presença de Deus, reconciliar, né, ser um reconciliador de Deus e os homens. O teu milagre, a glória de Deus manifestada através do teu milagre. Queridos, são, portanto, 3 atitudes que nós devemos ter para alcançar o milagre de Deus: ou uma vida de oração, ousadia para usar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e o propósito. Deus definitivamente não faz nada por acaso, viu, irmãos? Essa ideia, né, que as pessoas têm, que as coisas explodem e depois fica tudo no seu devido lugar, né? O Big Bang, a formação do universo, explodiu e está cada planetinha certinho, né? Está tudo certinho, irmãos. Isso aí é coisa do homem. Deus, Ele faz as coisas, Ele move suas mãos com um propósito. Então, quer um milagre? Quero um milagre. Encaixe, sabe? Encaixe o propósito de Deus nesse milagre que você precisa. E você com certeza alcançará do Senhor o teu milagre e a tua bênção em nome de Jesus. Diga amém. Eu posso pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar nesta noite. E eu quero orar por milagres em nome do Senhor Jesus. E diante do que a palavra de Deus nos diz, diante da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, nós vamos orar e, pela fé, determinar a bênção, a cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu oro junto, Senhor, junto com tua igreja, nesta noite, Senhor. E nós clamamos, Senhor Jesus, pelo milagre, Senhor. Pelo milagre, Senhor Jesus, que acontecerá através de uma vida, Senhor, de oração, de intimidade com o Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor derramaria do teu Espírito Santo. Ficai em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Senhor, a tua igreja, ela é revestida de poder, porque há poder no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar, para abençoar, para prosperar, para quebrar cadeias, Senhor. Ó Pai, nada é impossível para o Filho de Deus. E nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. E pela fé, através da oração, Senhor, clamamos e pedimos pelo milagre, Senhor, com ousadia, Senhor, porque nós oramos em nome do nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É neste nome que nós oramos, Senhor. Olhamos para nós mesmos, Senhor, mas sabemos de toda a limitação, Senhor. Sabemos que não temos poder, que não temos ouro, que não temos prata. O que nós temos, Senhor Jesus, é somente o que precisamos, o nome precioso de Jesus Cristo, para curar, para abençoar, Pai. Nós oramos, Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, com ousadia, ó Pai, e profetizamos a cura. Senhor, oramos, Senhor Jesus, e no ensino da Tua palavra, Senhor, há um propósito para o milagre. Há um propósito para o milagre na vida do meu irmão. Há um propósito para o milagre em minha vida, Senhor. E eu quero, Senhor, conhecer o Teu caráter. Quero conhecer a Ti, Senhor, para entender, Senhor, este propósito, Senhor, e viver o milagre debaixo do propósito do Senhor para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, aonde, Senhor, esta mensagem chegar, Senhor, que a cura aconteça para a honra e glória do Teu nome, que o milagre aconteça para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Faça assim com suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém.